Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi e apresentando aqui o Chave Mestra Podcast. E eu tô falando devagarzinho assim, vocês já me conhecem, vocês sabem que cada hora eu venho com uma história aqui, né, na abertura do nosso podcast. Mas falando aqui pausadamente, porque desta forma a gente coloca tudo no lugar, sabe? A gente respira, a gente pensa, a gente vibra de forma diferente. E a gente também pensa de forma mais consciente no que precisa mudar na nossa vida, no nosso posicionamento, nas nossas amizades, relacionamentos. Então, eu que sou uma pessoa muito agitada, que eu sempre falo aqui com vocês muito rápido, hoje eu estou até pausando aqui minha forma de falar, porque a gente está recebendo uma autora que é uma querida, a gente já conversou aqui nos bastidores, eu falo que a gente já fez um podcast antes do podcast, porque aqui a gente conversa muito, viu, antes da gravação, e ela trouxe pra gente um tema muito importante, falando de vibrar de uma forma diferente, falando de desenvolvimento humano, pessoal, de transformação de vida. Ela que chega de suspense, ela que tá aqui, ó, no Mentores do Agora, esse livro incrível. Deixa eu virar aqui, que senão depois o Mozart briga comigo, que eu faço bagunça aqui na mesa. Tudo bom, Mozart? Mozart que tá com a gente aqui na direção, nos cortes das câmeras, ele fica ali me ajudando a fazer o podcast acontecer aqui. E, ó, Mentores do Agora, esse é o livro que tá incrível, tanto aqui, ó, edição, capa, cor. Eu acredito muito que os livros, a maior parte deles, eles têm vindo num tom colorido, é um design tudo tão bem produzido, tanto pela equipe lá de edição, quanto também gráfica, enfim. Todos os detalhes dos nossos livros da editora Chave Mestra são feitos com tanto cuidado, mas não é só disso que eu estou falando, é do conteúdo que é o mais importante para nós, que é o que tem aqui dentro. E cada um desses autores trazem aqui nos seus capítulos, nos livros solos, tudo que eles têm de melhor e de forma resumida, né, gente? Não dá para trazer tudo, toda a bagagem aqui. Mas ela trouxe aqui um pouquinho de tudo que ela faz lá fora e eu vou entrevistá-la em um formato de bate-papo. Aqui é um bate-papo gostoso, descontraído, para que você aí entenda também de uma forma mais gostosa, mais leve de como viver a vida, de como transformar aquilo que precisa ser transformado aí dentro de você. Hoje eu recebo então ela que está no capítulo 17. Capítulo 17 tem como título A Mentora que Nasceu aos 7 anos. E ela vai explicar por que desse título. Rosana Kiewicz. Kiviek. Kiviek. Ela ainda me ensinou nos bastidores. Traz aqui, Alex, para mim de volta. Ela me ensinou aí nos bastidores. Kiviek. Agora eu acertei. Depois que ela me corrigiu. Rosana Kiviek. Tudo bom, Rosana? Tudo bom, Débora? É um prazer estar aqui com vocês. Prazer. Uma honra enorme ter conhecido toda essa família da Chave Sim. Mestra, que eu já me sinto muito acolhida aqui por vocês. Muito obrigada. Ótimo. Eu que agradeço por ter aceitado o nosso convite. E a gente estava falando, inclusive, sobre isso nos bastidores, de perfeccionismo, de detalhe. Aí eu fui lá e o quê? Errei o sobrenome dela. E aí a gente tava falando justamente disso nos bastidores, que muita coisa acontece pra gente fugir um pouco do controle, não é? Você começou a sentir isso nas tuas mentorias, com os teus clientes, aquelas pessoas que você atende, que todo mundo ainda quer muito estar no controle de tudo? Eu vou falar agora nem como mentora, como Tá. mãe, né? Eu já tenho 3 filhos casados e nós, como mães, a gente tem essa mania, esse hábito de querer estar controlando tudo ali dos filhos, né? Sim. E quando eles crescem, começam a sair ali do ninho, que começa a dar aquela síndrome do ninho vazio, você vê que você não tem controle. E isso foi uma chave que virou para mim, porque eu era muito controladora em tudo, né? Olha só. E aí você vai percebendo o quanto, por mais bagagem que você tem, conhecimento, estudo, quando é ali na vida real mesmo, ali no seu dia a dia, Sim. o quanto você é controladora. E essa questão de você
começar a sair do controle e entregar a Deus, como nós fizemos aqui no início, né? Nós temos um Sim. script, nós temos toda uma estrutura, mas quando nós entregamos esse controle ao Deus criador de todas as coisas fluem de uma forma sobrenatural. Até mesmo em minhas mentorias, às vezes minhas mentoradas, elas me procuram justamente para controlar o outro, controlar o relacionamento, né? Como Eu quero tenho saber técnicas de como controlar todo mundo. Exatamente, elas vêm. Como eu tenho algumas técnicas, algumas ferramentas em meu consultório e elas sentem a transformação, tem umas até que eu acho engraçado que elas falam mágica. Ai, você fez uma mágica que eu não sei o que você fez, mas Da deu onde certo. veio? Você não tem como fazer essa mágica para ele ou para ela? Porque eu atendo mulheres, mas atendo homens também. Eu falo, gente, não adianta. Você tem controle sobre si, mas sobre o outro você não tem. A não ser que você. A palavra mudar, ela é um pouco forte para quem é um pouco mais Resistente. resistente, Sim. rígido, inflexível. Mas Tá. quando você fala em evoluir, eu desconheço alguém que não queira evoluir. Evoluir. Ótimo. Então, a evolução é que faz a mudança. Então, quando você está preparado, preparada para ter essa mudança, pronto, você já saiu do controle. Então, Tá. você se deixa, se permite ser controlado por Deus, por coisas boas, por energias positivas, e aí você entra numa vibração que tudo flui, tudo vai mudando, né? E essa Sim. é a mudança que todos nós precisamos ter, né? Ótimo. Ter esta consciência, porque em minhas mentorias eu trago muitas ferramentas que trazem a consciência para a pessoa, da onde está saindo as falhas, os erros, aonde que tem que ter aquele ajustezinho. Não, agora eu tenho Sim. que dar um passo para trás. Não, agora eu tenho que dar um passo para frente. Então são nessas sessões, nas minhas mentorias eu tenho um programa, que é um programa de 41 dias, que eu já te explico também o porquê Ótimo. 41 Já quero saber dias de tudo. que são 6 sessões. E dentro dessas sessões, as primeiras 3 são mais para, não só para diagnóstico, a primeira é mais um diagnóstico, mas as outras, você já vai tendo essas mudanças, essa consciência, porque a cada Certo. ferramenta que você trabalha, que você faz, a cada meditação, você descobre algo dentro do seu interior, algo tão maravilhoso que Deus te deu e que te presenteou, e Exato. às vezes com ansiedade, com medo, com a autocrítica, né? E principalmente o orgulho, fica mascarado. E quando você está ali aberta para o novo, aberta para o conhecimento, aquilo vira uma chave totalmente. Sim. E às vezes é uma coisinha assim tão aparentemente Insignificante. insignificativa, mas que faz toda a diferença. Então não é que é um milagre. Toda cura Deus nos deu, ela está dentro de nós. É uma questão de você saber acessar. Porque dentro dos nossos hormônios, da nossa mente, nós temos o nosso próprio medicamento, nós temos a nossa própria cura. Então é uma questão de saber acessá-la, de saber Ótimo. o momento de ter essa pausa, de ter essa meditação. E é aí que vem a consciência, que é a chave, né? O nome aqui já diz a chave mestra, a nossa chave Sim. mestra interna. Ótimo. E quando você fala isso, eu acho tão importante, porque eu, por exemplo, tive um tempo de muita teoria. A gente estava falando aqui nos bastidores, então eu tive muito estudo, muita teoria, então a régua muito alta, vim de uma emissora de TV grande, 25 anos de estrada, então achava que tá tudo assim, assim, assado, porque isso está desorganizado, tem que ser assim, o controle máximo de tudo. E aí começa a adoecer. Então é Exatamente. isso que eu quero trazer aqui também. De repente a gente está falando em Deus e de repente você nem tem essa consciência, porque tem muita gente ainda que não tem a certeza de quem é Deus e de se realmente acredita. Então é para você também, porque é interno. Então essa leveza não é necessariamente se você não acredita em Deus, porque esse podcast é para todos vocês, mas se você não acredita, eu acredito, nossa autora também, mas para a sua vida ser mais leve. Então começa desse jeito, se encontrar aquilo que tem dentro de você. Eu automaticamente fui buscar na terapia, fui buscar autoconhecimento e vi que a Bíblia estava cada vez mais certa. Então, faça o seu da sua forma, mas busque autoconhecimento para a vida ser mais leve, para você não Exatamente. adoecer. Como o meu trabalho, ele é independente de religião, então eu trabalho muito com essa energia do universo, com essa energia
positiva, a positividade, a lei da gratidão, a lei da atração, tudo isso, no meu modo de pensar, leva a Deus, né? Porque o Deus é o criador de todas as coisas. Exato. Mas para quem não acredita, também tá tudo bem. A gente respeita todas as crenças, Sim. todas as religiões, mas sobre energia está em todas a fé está em todas as religiões, né? Exato. Então, o que eu viso é fortalecer a fé, Certo. né? Novamente falando aqui, né? Jesus, quando ele curava, ele dizia: a sua fé te curou, Exato. né? Já era aquele mentor que dizia: "Não dependa só de mim. Você precisa ter esse posicionamento de vir até mim", né. Exatamente. Eu tenho outros tipos de clientes que já falam assim: eu vou entregar tudo na mão de Deus e se for a vontade dele, ok. Mas, gente, a gente tem que também fazer a nossa Nossa parte, parte. porque tudo bem, Deus ajuda e tudo mais, Uhum. mas se você tem uma enfermidade, você tem que ir no médico, né? Não Exato. adianta só você rezar, lógico, a gente tem muitos relatos de curas e tal, mas você precisa, não podemos ser totalmente ignorantes, né? A Fazer o gente pacote completo, né. Exatamente, é Fazer como diz tudo. um louvor que eu não vou me lembrar qual que é. Eu não vou me atirar num penhasco para ver até onde O vai a força de poder, Deus. ótimo. Você faz a sua parte. Então, Deus ama que nós tenhamos conhecimento, que buscamos a palavra, que buscamos entendimento e estudar vários assuntos, várias teorias para Tá. que você se enquadre naquilo e cresça, avança, vá para o novo nível, próximo Ótimo, nível. Isso é mudança, isso é ótimo. evoluir, ter conhecimento, né? Porque a palavra fala: Certo. conhece-te a ti mesmo. E isso é fundamental. Você ter este autoconhecimento é fundamental. E já na primeira sessão comigo é esse autoconhecimento que a pessoa faz essa autoavaliação e pronto, aquela chave já destrava e a pessoa fala: será que eu preciso mais sessões? Porque eu já estou me sentindo tão Já estou me bem. sentindo bem. Exatamente. Rosana, você aqui pra gente no livro, a gente sempre tem um resumo de tudo. Você é Uhum. mentora, você é palestrante, você é especialista em desenvolvimento humano, você tem atuação voltada a fortalecimento emocional e identidade, que é uma palavra que eu falo, é tão usada, mas ainda tem tanta gente que não sabe qual a sua identidade, e também crescimento pessoal. Quando essa pessoa chega até você, esses homens, mulheres, empresários, enfim, são de qualquer área, é Uhum. pessoal, né, não é profissional. Então, quando ela chega até você, o que que você mais tem encontrado? Qual a maior dúvida? Qual a maior dor dessas pessoas? E o que que você já passou na tua trajetória, que quando você olha para essa pessoa, você identifica: eu já sei que tem aí uma Uhum. história próxima do que eu passei". Qual que é essa maior dor que você tem visualizado? Geralmente, a maior dor, ela vem da infância. Entre os 5, 7 anos de idade é onde as nossas emoções, a nossa identidade está se formando. E às vezes alguma coisa assim tão, como eu falei, aparentemente insignificante, aquilo traz uma ferida emocional para a vida adulta, Tá. que se aquela ferida não é curada, você não consegue ter um relacionamento, você não consegue prosperar. Eu trago muito ali a questão dos meus pais, né, a separação dos meus pais, e isso para mim era algo assim, fundamental vê-los junto e tal, mas era muito desafiador, porque eles brigavam muito, eles, né, não se entendiam. E Uhum. isso é algo assim que me trouxe feridas e acabei vendo uma repetição no meu casamento. Parece que tudo aquilo que eu não quisesse, eu não queria que acontecesse, eu comecei a me ver acontecendo. E eu vejo muito isso nas minhas mentorias, com amigos, com clientes, tendo essa repetição de padrões. Então, entra novamente a energia, a vibração, Certo. o medo. Porque o que acontece? Quando você tem medo que algo aconteça, que você não quer que aquilo aconteça, você vê que aquilo que você mais temia é que acontece, né? Então, para que você tenha essa chave virada, você
tem que vibrar essa positividade. Porque se você vibra no medo, na escassez, você está vibrando, você está atraindo. E nós temos nosso campo eletromagnético Aham. que ele emite vibrações. Como se fosse ondas do rádio, não tem aqueles Sim. megahertz? Aquilo é cientificamente comprovado, né? Assim como você tem que Aquele acessar dial, né, a estação. a estação de rádio, que aquela frequência está assim, o universo ele tem essa linha, essa frequência, que quando você entra para essa frequência, aquela coisa acontece. Mas essa frequência, infelizmente, ela tem no negativo também. Por exemplo, teve uma situação que eu coloquei aquilo na cabeça assim, inconsciente, porque nós, seres humanos, tem essa tendência para negatividade, né? Sim. E eu falei, ai, não sei, acho que eu vou bater o carro, não sei. Eu falei, ai, passou 5 minutos, eu ralei o carro. E eu entendi naquele momento que a vibração, em qualquer momento, você atrai aquilo que você pensa. Eu já tinha essa consciência, mas de alguma Sim. forma veio na minha mente. Porque o cérebro, ele já, desculpa que eu te cortei, mas o cérebro ele já tá ali, parece que programado para isso. São os padrões já para aquilo que é mais cômodo para ele. Não, vai acontecer isso. E é difícil mesmo a gente pensar, é difícil quando a gente começa, a gente começar a ter esse comportamento de não, isso não vai acontecer. E se for ver, gasta-se o mesmo tempo, É o mesmo gasta-se tempo e a mesma energia. energia. E eu usei aquilo para positividade. Eu falei, se funcionou aqui, Exato, vai funcionar. Então, vamos fazer de conta que eu já estou. Porque exato. tem um livro que diz, né? Eu não me lembro o nome da autora Tá. agora, que ela fala, finja até se tornar, Ah, sim. né? O Paulo Vieira, ele adaptou essa frase para treine até se tornar. Ótimo. E eu tenho uma linguagem com as minhas clientes que eu falo para elas, faça de conta. Faça de conta que está tudo bem, porque eu acho tão simples, tão fácil você fazer de conta, porque a gente é Exato. treinada para isso. Quando a gente é criança, a gente brinca de boneca, a gente brinca de cozinhar, Enfermeiro né, né? de tantas outras coisas. E quando você vê, você já está fazendo aquilo normalmente. E quando você quer estar numa relação, quando você quer estar numa posição, quando você quer estar em algum Sim. lugar, é só você fazer de conta. Então, Você se faça de conta. visualiza Você ali, se né? visualiza, né? Então, por exemplo, igual que a gente estava falando agora aqui nos bastidores, o colega que derrubou o celular. Exato. E aí o que acontece? Se ele ficasse naquela vibração, poxa, falando palavrão, atraindo, poxa, agora eu vou gastar, quebrou meu celular e tal. O que que ele fez? Vibrou. Gratidão, gratidão, gratidão. Sim. Se meu celular caiu, glória a Deus, eu tenho um celular. Quantas pessoas não têm um celular, né? Exato. Então é isso. Você se manter positivo, com a energia, com a frequência elevada, mesmo nas situações Sim. mais desafiadoras. Eu queria muito trazer isso aqui, porque, assim, eu sei que tem gente, Rosana, que vai olhar aqui esse podcast e que de repente pode falar: ah, mas é fácil ficar falando isso, porque vocês não têm problema suficiente, como se ninguém tivesse problema, só o alecrim dourado que está assistindo a gente. Mas de repente a pessoa está assistindo e está falando assim: ah, mas eu estou passando o mesmo problema, é de vida, é problema emocional, saúde, familiar. Só que é entender que o que a gente está trazendo aqui, e eu sei o quanto é difícil, porque eu já estive nesse lugar e eu tenho pessoas próximas que estão nesse lugar de tudo é ruim, tudo é fazer essa frequência no sentido, como você falou, até da rádio. É buscar. Se eu tô lá na estação 79,7, um exemplo, e eu quero ouvir a música, o Rogério aqui da Chave Mestra fala muito isso, o Rogério Vale, um abraço para você, viu? Nosso diretor. Ele fala muito isso aqui dentro do IDEC. Se você quer estar em uma estação, mas quer ouvir a música que está lá na outra, você precisa ir lá. Uhum. Você não vai na estação 79 ouvir a música da estação lá 100,7. Tem que ir lá, você tem que fazer esse ajuste, tem que ter esse esforço muitas vezes, essa consciência. Então, quando você traz aqui, é importantíssimo para quem está aí. Não estamos aqui brincando de faz de conta e falando que você vai fingir só. Não. É o formato para que você jogue essa energia, essa vibração. Uhum. O tempo que você está gastando reclamando, que tem um sentido a reclamação, é você falando, não, vai dar certo, já deu certo, é Um isso? gancho.
Reclamação. Da onde vem a palavra Uhum. reclamação? Você está clamando. Então o re é uma repetição. Você está clamando De 2 novo. vezes Uhum. pelo negativo. Então tudo que você clama, a palavra tem poder, isso é fato. Como foi que Deus criou o mundo? Exatamente. pela palavra. Através das palavras. Haja luz e houve luz. E assim é conosco também. Tudo aquilo que você declara, tudo aquilo que você fala, de alguma forma, minha avó falava: olha o que você está falando, vai que passa um anjo aí e fala amém. Né? Uhum. E a velhinha já era sábia, ela já tinha lá Exato. esse conhecimento. Então, o que a gente fala é muito comum depois se tornar realidade. Sim. Voltando lá, eu pensei, aconteceu. Né? Então, Uhum. vamos mudar isso da dor para o amor? Como eu falo ali no meu livro, eu venho de pais que bebiam, pais que não se entendiam, que brigavam, mas eles não brigavam só assim, eles brigavam Muito. bonito mesmo, de quebrar as coisas dentro de casa. Então, eu venho de uma família com muito sofrimento, com Um muitos lar bem desafios. disfuncional ali, né? Exatamente. E eu poderia ter me tornado uma pessoa frustrada, reclamando, ai, porque eu não tive isso, ai, porque meus pais não me deram estudo, ai, porque meus pais não pensaram em mim. Não, eu resolvi fazer diferente. Mesmo com a dor, mesmo com todos aqueles desafios, aqueles problemas, eu decidi ser diferente. Eu decidi evoluir e mostrar, sim, que um relacionamento pode, mesmo com seus desafios, eu sou uma mulher casada há mais de 32 anos, o pai dos meus filhos, avô da minha neta, não quer dizer que é um mar de rosas. Exato. Eu tenho os meus desafios, os meus problemas, as minhas dificuldades como mãe, como mulher, como esposa, as minhas carências. Mas que tornam-se mais leves Como pela forma de tem um você. trecho ali do meu livro que eu falo que relacionamentos não são descartáveis. Tá. E eu uso até uma filosofia japonesa, que eu acho linda essa filosofia. Por exemplo, uma porcelana como essa, né? Se ela se quebra, muitas pessoas dizem: ah, depois que quebrou não tem mais jeito. Mas não é assim no Japão, não. Se aquilo faz sentido, por exemplo, se você ganhou de alguém ou se você teve uma comemoração, se você tem um valor sentimental por ela, teve um japonês que ele desenvolveu isso e ele foi lá e mandou colar com ouro. Aquelas rachaduras, imagine isso daqui tudo com as rachaduras As com ouro. rachaduras. Ela não vai ficar muito mais bonita? Sim. E é isso o relacionamento. Ele se torna mais Ótimo. bonito quando você trabalha o perdão. Porque imagina, em 32 anos, será que não houve traição? Será que não houve Sim. mentira? Será que não houve falta de atenção? Houve tudo Sim. isso, eu passei por tudo isso. Então eu Tá. sei o que é um coração de uma mulher doído, sofrido. Sim. Mas sim, é possível você perdoar e fazer. ser perdoada, porque nesse período todo eu também magoei, eu também tive, né? Eu falo para ele merece um troféu com as minhas TPMs. O meu também, viu, amor? Você merece também. É Todos o mari- nós, né? o meu marido é troféu, porque eu tenho TPM hard. Eita, nós. Então ele Sim, aceita algumas, né? Lógico que a gente sempre tem que evoluir, tem que melhorar. Eu exatamente. procuro ir ali nos médicos, falar, olha, me dá e eu regulo aí meus hormônios e tal, porque coitado, meu Sim. marido tá Mas é saber que foi o que você disse ali, da caneca. É consciência, né? entender que tem as quebras, tem as falhas, mas que ele pode fazer um novo formato de vida, de relacionamento e termos mais compaixão com o próximo e com a gente. Não se cobrar tanto também, porque é aí onde entra ou você não se perdoa, tem também de não perdoar o outro e não se perdoar por muitas coisas que se faz. E quando você fala, depois você vai concluir o que você precisa, mas eu quero que depois que você fale, a gente falou de relacionamento, falou de amor, e eu quero que você fale o que você me falou nos bastidores. Que você Sobre. faz a vibração Ah, me fala porque eu já fugiu a palavra, do amor. Uma coisa do amor. Vibração do amor. vibração energética Energética do do amor. Ótimo. Que eu quero que você me explique a vibração energética do amor que ela falou. Tem algo que as pessoas falam bastante e eu não conhecia, ó. E desconhecem, e não é só pra vida a dois. Uhum, É vibrar o amor. Pois conta exatamente. tudo. Porque o que acontece? Quando você tem amor no coração, você está vibrando. Mas como que você vai ter esse amor no seu coração se você não soube perdoar alguém? O amor, ele é perdão.
O amor, ele é empatia. O amor, ele é consciência. Então, quando você tem esses 3 pilares, você consegue vibrar. Tá. Então, primeiro você tem que ter essa consciência de que realmente seu coração está puro, seu coração está leve, seu coração está carregado de amor. Quando você Certo. tem Deus, a sua crença, a sua fé no seu coração, o seu batimento cardíaco, isso é cientificamente comprovado pela neurociência. Seu batimento cardíaco, ele tem uma ligação, um canal com Deus, um canal, para quem é com o o universo, espiritual. com o Espírito Santo. Você pode chamar como você quiser, mas eu chamo ligado a Deus. Mas tem essa onda vibratória também energética que você se alinha nessa frequência do amor. Tá. Então, quando você consegue perdoar, você consegue ser perdoado. Quando você consegue se colocar no lugar do outro, o outro também consegue se colocar no seu lugar. E quando você vibra nessa positividade, esse já é mais ou menos a terceira sessão que eu já começo a trabalhar nessa frequência, porque já passou por limpeza, já passou por outras ferramentas, e a pessoa já chega lá com outro semblante. Eu tiro até foto do Olha. antes, durante, depois, e eu vou fotografando tudo no histórico. E na terceira sessão a pessoa olha e fala assim, que mágica que você fez! E ela tá com um sorriso mais, porque Ótimo. o amor muda, o amor transforma. Sem amor, né? Eu nada seria, como Nada diz lá em seria. Coríntios, né? Então, quando você tem amor, as pessoas querem estar com você. Sim. Você gosta de estar numa festa, num lugar que a pessoa só está reclamando, só está falando de dor, só está falando de problemas. Falando mal da festa que ela Falando, tá. exatamente, né? Tá comendo, mas tá falando, ai, tá faltando isso, tá faltando aquilo. A energia flui para onde vai a sua atenção. Onde está indo a sua atenção? Está no positivo ou está negativo? Você está olhando a nuvem que está cobrindo o sol ou você está olhando o sol que está por trás das nuvens? Né? É do copo cheio e vazio. Exatamente. Eu tenho meu apartamento no Guarujá, onde eu passo a maioria da parte do meu tempo lá. E às vezes vai uma visita, um filho e tal. Ai, mas vai chover. Vai chover, mas vai ter sol. Sim. Você tá vendo ali, ó? Vai ter sol também. Então, em algum momento, a gente aproveita aqui, a gente almoça, faz um joguinho, Ótimo. porque tal horário, o sol vai se abrir. E é incrível, é impressionante. Exato. Eles falam, é bem que você falou. Então, em algum momento, você vai conseguir aproveitar. E você pode aproveitar enquanto não vem o sol, o que você pode fazer naquele momento? Ótimo. Né? Fazer com que aquilo que você tem. É mesmo quando você vai cozinhar. Né? Sim. Você não precisa estar comprando, porque senão vai apodrecer aquilo que você tem. Aquela receita. Você vai, abre a geladeira e do nada você descobre, inventa um prato ali Com os maravilhoso. ingredientes que você tem. Exatamente, nós estávamos no Guarujá mesmo, tinha acabado de chegar, meu marido estava enjoado, com fome. Eu abri lá, tinha arroz e mandioquinha. Eu fiz um arroz com mandioquinha, mas ele se deliciou com aquilo, era o que tinha. Né? Ele falou, nossa, era o que eu precisava. E é isso, gente, a gente tem que ser feliz, Fazer o melhor. né? Pensar sempre no melhor, mas se alegrar com aquilo que você já tem também. E mesmo porque não é papo só, né? Porque as pessoas, eu falo porque eu fui muito desse lado e quando eu cheguei na terapia, Rosana, eu queria fazer pergunta para terapeuta e é engraçado hoje que a gente conversa, ela acompanha os podcasts, ela sempre fala, Débora, como você tá linda, puxa, você... Porque quem me conheceu antes, há uns 10, 15 anos, sabe. Porque eu venho também de uma família, assim, de que tudo tá ruim, tudo tá isso, tudo tá aquilo, né? Porque a gente não tinha esse conhecimento. Então, a gente vai tendo o desenvolvimento humano, pessoal, que é o que você traz hoje, que é importantíssimo, com essa publicação, com um livro, com podcasts como esse, com terapeutas, com mentores, pessoas que vão trazer para você essa consciência e você vai entender o que precisa ser mudado, porque essa era a minha pergunta para você. Nós que já fomos assim e que temos que sempre estar visualizando, opa, eu acho que eu estou reclamando, opa, eu acho que estou fazendo isso, então o que você acredita que é ideal para falar para quem está vendo a gente? Como perceber isso por si? Porque a gente não consegue. Eu tenho uma técnica. Tem muita gente que começa a reclamar da gente, inclusive, depois que a gente vai ver. Realmente, ele tinha certeza. Eu tenho uma técnica que todo mundo que está assistindo pode fazer. Tá. E ela funciona super bem, tá? Sabe elástico de dinheiro? Sim. Você coloca um elásticozinho de dinheiro na sua mão. E você faz um combinado com você que você vai fazer um jejum oral. Tá.
Cada vez que você for reclamar, falar mal de alguma coisa, falar mal de uma pessoa, uma fofoca, você pega o elástico e dá ali em você. Ai, ai, ai. Vai doer, Tá. né? Mas a dor ela é necessária para sua evolução. Só tem que lembrar, viu, gente? É. Lembrando que falou, tem que lembrar de puxar o elástico. Porque tem gente que tem o costume de falar tanto que até E esquece aí que tá você falando. começa a se policiar. Se você reclamou, vai lá. Se você falou mal, vai lá. Então você passa a ter uma narrativa de mais positividade. Você vai falar mal de alguém, procura primeiro elogiar, né? Sim. E aí se realmente os elogios dessa pessoa fazer sentido você continuar falando dessa pessoa, você fala. Porque o universo é assim, é toma lá da cá. Você falou mal de alguém, alguém vai falar mal de você. Exato. Você falou bem de alguém, alguém vai falar bem de você também. Você desejou mal para alguém, pode ter certeza que isso vai voltar como um bumerangue para você. Porque isso é energia, isso é vibração. Você é aquilo que você fala. Você dá aquilo que você tem. E o universo vai te devolvendo isso mais e mais e mais. Sim. E se não der certo a técnica do elástico, pode comprar já aqueles de choque. Tô brincando, gente. Que dá choque, já que você faz assim. Aí acorda E mesmo, né? já acorda logo. E é ótimo quando você fala isso, porque, por exemplo, quem é crítico acaba sendo crítico consigo também. Então, isso é muito bom quando a gente tem esse desenvolvimento que você trata, porque você também se torna muito crítico. Ai, porque meu cabelo não tá bom, porque minha voz não tá boa, porque o meu trabalho da faculdade não tá bom também. Ai, porque esse aqui não é desse lado, é do outro. E aí você só vê problema, onde não existe. É o que acho que meu marido fala, como é que é? Você vê problema onde tem solução, uma coisa assim. Você só vê problema onde tem solução. E se você não olhar por esse lado e se tiver esse conhecimento, essa consciência, você simplesmente adoece, a sua vida não se torna mais leve e não é só sobre positivismo somente, mas é de adoecer. Faz mal para você e é para o seu Pra quem tá do ecossistema, lado. né? Isso. Porque as pessoas ao seu redor, você tende com essa vibração ou afastá-las Sim. ou se aproximar de você. Porque desde alguns anos, com esse desenvolvimento humano e tal, eu tenho notado assim cada vez mais familiares, pessoas, amigos, ou do nada, eu estou num cabeleireiro e as pessoas, sem saber o meu trabalho, vêm me fazer uma pergunta. Isso Olha assim é só. muito natural. Ai, o que você acha disso ou daquilo? E aí eu tenho até uma pessoa que eu acabei de conhecer e a gente falando sobre podcast, sobre videomaker e tal. E ele começou a desenvolver, falar do relacionamento e Que falar e legal. pronto. Falou, olha, só com essa conversa você já me ajudou Sim. muito. Porque às vezes é o que a pessoa precisa, né? Um posicionamento, olhar o lado positivo da situação, principalmente quem está assim nesse estado como ele, passando por uma separação, passando por um relacionamento desafiador, difícil, né? Essa transição é muito importante, porque a gente fica muito vulnerável Sim. com essa questão. Quando pega no amor de relacionamento afetivo, o meu público maior é nesse sentido. Quando a pessoa já vê que o relacionamento está por um fio, e aí vai buscar ajuda para mudar tudo aquilo. Então, até o momento, tipo, se quiser, se tiver que gostar de mim, vai ter que gostar assim do jeito que eu sou, aquele orgulho, né? Depois que vê que a coisa já não é bem assim, aí vai lá sim buscar ajuda. Mas para que esperar esse ponto? Para que esperar isso chegar? Você pode melhorar sempre a sua relação, porque você estando bem, estando melhor, é isso que você está vibrando e é isso que você está atraindo para você também, né? O dar e receber. É o dar e receber, muito bem, muito bom. Gente, tá acabando o nosso podcast. Eu falo que esse podcast é rápido. Toda vez que a gente vai falar de desenvolvimento humano, que a gente poderia ter 4 horas aqui, a gente não consegue, claro. Mas é porque a intenção é boa, é para que vocês conheçam os nossos autores. Esses podcasts, eles são menores. Eles são menores para que você só conheça. Deixa eu puxar aqui, ó, o nosso livro, para que você conheça quem é o autor que está aqui falando com você. Para você ter um pouquinho do audiovisual. Aqui a gente lê sobre eles, a gente já tem muito conhecimento, muito crescimento. Mas é bom quando a gente traz eles aqui, porque daí você tem o audiovisual, você se conecta, você tem essa proximidade, essa conexão mesmo. E aí você vai lá procurar ele também. Procure a nossa autora
Vai estar aqui na descrição do nosso canal do YouTube, o contato dela, do Instagram. E aí você entra em contato com a equipe dela, fala, eu quero adquirir o Mentores do Agora, quero adquirir palestra, mentoria. E eu vou até, inclusive, deixar para você falar um pouquinho do teu trabalho para quem quiser te procurar. Quem pode procurar o trabalho hoje da Rosana e como que é feito hoje o seu trabalho fora do livro, tudo que você faz? Certo. Bom, a maioria das pessoas são mulheres que estão passando por dificuldades no relacionamento, com Tá. separação, ou querem reconstruir o seu relacionamento. Mas também tem uma grande porcentagem de homens que também tem muito orgulho e acaba, quando perde a pessoa amada, vai lá me buscar, né, me procurar, para ter esse posicionamento de como fazer para recuperar o relacionamento e tal. Mas também tem muitas mães que passam por desafios com filhos que estão ou na adolescência ou mesmo para ajudar, porque como eu falei, né, a Uhum. criança entre os 5 e 7 anos é que está ali desenvolvendo, então Exato. ninguém aprende a ser mãe sozinha, né. Então é as mães têm um papel fundamental para se posicionar, porque você é o espelho. Exato. Então tudo aquilo que você fala, a forma que você age, funciona para a criança que vai crescer. Então, as pessoas que têm essa ferida emocional, também para o trabalho pessoal, para o trabalho Sim, profissional, tudo isso ajuda nesse desenvolvimento, porque o amor ele entra em todos os lugares, né. sim. Então, você vê uma pessoa feliz quando ela fala: "Eu amo o que eu faço", é o amor. Exatamente. Então, eu dou esse direcionamento também para você ver o lado positivo, porque nem todas as pessoas estão onde gostariam de estar e nem todas as pessoas gostam de estar onde estão. Mas sempre tem um lado positivo. Então, dentro do meu Exato. trabalho, eu procuro enfatizar e potencializar quais são os lados positivos que você pode colocar amor na sua profissão e que naquele momento, nem que seja os 10 minutos, de você se posicionar e se sentir bem, né, porque Certo. até você mudar de carreira, agregar, evoluir, às vezes você tem que estar aonde você não quer estar, mas se Deus te colocou ali, você tem que Exatamente. tirar, absorver o melhor que você tem por ali. Então, é em geral, o meu Ótimo. público ele é em geral, então eu consigo administrar bem nessas mentorias, que são 6, são 41 dias. Por que 41 dias? Eu dei uma palestra em outubro do ano passado, foi um workshop, uma mentoria, que na hora ali as pessoas choram, as pessoas vibram, sobe a energia, sobe a vibração e você fica, uhul, ai, é isso que eu quero. Só que, o que acontece quando a gente vai? Muita gente já foi, já participou de palestras, vivências e tal. Depois de alguns dias aquilo tende a baixar, Uhum. né, aquilo vai perdendo aquele foco, vai perdendo e você vai voltando novamente para o piloto automático para a energia. Por que Sim. 40 dias? Porque 40 dias é o processo que a mulher leva para se recuperar. 40 dias é o processo de espiritualidade, né? Tá. Então, quando o seu cérebro, a partir dos 21 dias que você faz os mesmos exercícios, se torna natural, se torna pertencente Ótimo. para você. E aí você realmente tem a transformação. Porque tudo que você faz menos do que 15 dias Uhum. não se torna natural, se torna algo que você está agregando. Depois dos 21 dias, você já absorveu, já Já internalizou internalizou. e você já se transformou. Então você passa pela transformação, pela manutenção e aí você passa em se Ótimo. tornar quem você nasceu para você ser. Ótimo. Pois é, eu ficaria, por mim, eu ficaria aqui até, porque se tornar quem você deseja ser é muito importante, porque às vezes você deseja algo, mas não sabe nem como começar, por onde começar, o que fazer. Então tenha um mentor, como eu sempre digo aqui, para chamar de seu. Tenha sim, porque ele com certeza, no caso aqui da Rosana, já passou por muito do que você está passando. Tem não só bagagem, porque não é só experiência de vida, mas tem todo o lado profissional. Ela tem todas as ferramentas, metodologia e com certeza vai poder te ajudar. Eu só tenho te agradecer, Rosana, e eu quero que você tenha assim muito sucesso com essa nova escrita, com esse livro, que você alcance muitas outras pessoas, muitas mais vidas sejam transformadas através da sua escrita, do teu trabalho, viu? Amém, eu recebo. Eu que agradeço aqui por esta oportunidade, fazer parte da Chave Sim, Mestra, é uma família, agora uma nova família para mim. Muita gratidão a Deus por permitir, por ter amém. me dado essa oportunidade e toda a equipe. Parabéns aqui para toda Ótimo.
Toda a equipe muito simpática, muito maravilhosa, muito abençoada. Que bom, viu só, gente? A gente sai daqui, ó, até a energia lá em cima, porque é isso mesmo. Muito obrigada mesmo. E Obrigada. obrigada a você. Obrigada por estar aqui com a gente, acompanhar. Vamos ver se eu já aprendi. Rosana Kiviek. Parabéns. Aê, tá vendo? Tinha que finalizar, gente. Então, vai lá, assiste agora o episódio do começo. Já assistiu até aqui? Volta lá no episódio aqui com a Rosana Kiviek e vem assistindo e anotando. Anota tudo, porque tudo aquilo é importante para todos nós, e eu me incluo nisso. Todos nós precisamos entrar, entender o que é o perdão, o que é o amor, para que a gente flua não só na vida dos outros, porque às vezes você não quer perdoar porque você fala, ah, não merece, você tá em outra vibração aí, hein? Depois procura aqui a Rosana para entender melhor o que é isso. O perdão, o amor é sobre você também, é sobre nós, não é só sobre o outro. E com certeza sua vida vai ser próspera, abençoada e com certeza a gente vai fluir cada vez melhor. Então, eu espero você no nosso próximo episódio. Espero que você tenha gostado. Manda para todo mundo, hein? Manda que todo mundo precisa de muito amor. Tchau, tchau.